Estamos em Gálatas, capítulo 4, e agora vamos prosseguir no nosso estudo a partir do versículo de número 8. No versículo anterior, o versículo de número 7, o apóstolo Paulo havia dito: de sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Essa é a nossa situação agora. Depois que nós cremos em Cristo como Salvador, nós deixamos de ser escravos do pecado e passamos a integrar a família de Deus e, portanto, também nos tornamos herdeiros de Deus. No versículo 8, Paulo faz agora um contraste. Ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, isto é, na época em que não éramos ainda crentes em Jesus, servias a deuses que por natureza não o são. Paulo está lembrando os Gálatas da época antes da conversão deles, quando eles eram idólatras, o que era o comum para todas as pessoas, a maioria das pessoas da antiguidade. Viver na idolatria, viver no politeísmo, na época em que ainda não conheciam a Deus de verdade. Paulo diz aqui, na época em que servias a deuses que, por natureza, não o são. Na verdade, o único ser que é Deus por natureza, ou seja, que é Deus de fato, que realmente é Deus, é o Deus triuno, o Criador. Tudo o mais que existe faz parte da criação e, portanto, não deve ser adorado. Eu cito aqui alguns exemplos: os mares, as montanhas, as árvores, os animais, o universo, o ser humano, os anjos. Então, se você disser: mas eu adoro tal coisa da natureza, eu adoro tal pessoa, eu adoro... Imagine qualquer coisa aí. Se não for Deus, é idolatria. Porque nós podemos dividir tudo em duas categorias: ou é criador ou é criatura. Só o criador pode ser adorado. Tudo o mais que existe faz parte da criação dele. Então, se nós voltarmos a nossa devoção para algo que não seja o criador, incorremos no pecado da idolatria. Paulo continua, versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Lembra que eu expliquei sobre essa questão dos rudimentos do mundo? Os rudimentos do mundo, se você não lembra, é todo tipo de norma, todo tipo de lei que o ser humano observa, querendo com isso obter salvação. Então, os rudimentos, no caso dos judeus, envolviam a lei mosaica. E no caso do não-judeu, no caso do gentio, qualquer norma, qualquer lei que ele se prontifica a observar no intuito de garantir a sua salvação. Então aqui Paulo está dizendo que antes de se tornarem cristãos, os gálatas observavam normas, leis, querendo com isso angariar mérito para obter salvação. E então ele pergunta: agora sendo conhecidos por Deus, quer dizer, agora eles não eram mais estranhos para Deus, eles eram conhecidos por Deus. Como é que agora, nessa situação, eles estavam voltando às práticas passadas? Estavam voltando a observar rudimentos fracos e pobres. Por que ele fala fracos e pobres? Porque são inúteis no que se refere à obtenção de salvação, como venho falando durante todo esse estudo sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz aqui, ele fica batendo na tecla, o apóstolo aqui fica batendo na tecla o tempo todo que essa atitude é inaceitável. Depois de termos nos aproximado de Deus pela fé em Cristo e termos obtido uma relação próxima com Ele a ponto de fazermos parte de sua família, como é que nós vamos dar as costas para isso e seguir de novo os rudimentos fracos e pobres? Um não crente seguir por esse caminho ainda vá lá. Por quê, professor? Por causa de sua ignorância quanto ao ensino da Bíblia. Mas um crente... Então Paulo, o que ele faz? Ele dá exemplos desses rudimentos fracos e pobres que os gálatas estavam seguindo. Quais são eles? Versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Preste atenção aqui agora. A guarda de dias, meses, tempos e anos, como o apóstolo cita aqui, era algo característico do judaísmo. Isso confirma
a tese de que havia uma influência dos judaizantes nas igrejas da Galácia, pois este grupo dos judaizantes, de forma geral, eles cobravam a observância por parte do não-judeu que se convertia a Cristo de basicamente 4 coisas do Antigo Testamento. Quais são elas? Eles cobravam a observância da circuncisão, cobravam a observância das leis dietéticas, que estão lá em Levítico 11, aquele negócio de animais puros e impuros, cobravam a guarda do sábado e das demais datas de festas e celebrações do Antigo Testamento. Os judaizantes estavam cobrando os gálatas com respeito à guarda de dias, meses, tempos e anos que aparece lá no Antigo Testamento. Quando Paulo fala aqui dias, ele certamente está se referindo aos sábados, que eram semanais. Toda semana tinha que observar o sábado. Quando Paulo fala em meses, ele está se referindo às festas da lua nova, porque no calendário judaico, o mês começa com a lua nova. E nesse dia também era celebrada uma festa. Havia sacrifício de animais e tudo. Então, quando diz aqui, vocês observam meses, está se referindo à observância da lua nova no início do mês. Quando Paulo fala em tempos, que eles observavam tempos, deve ser com respeito aos períodos mais longos, como o ano do jubileu. Esse ano do jubileu era observado de 50 em 50 anos. Está lá em Levítico capítulo 25, versículos 10 a 13. Por fim, quando Paulo fala que eles observavam anos, deve estar se referindo às festas judaicas anuais. Todo ano tinha que observar as festas judaicas, como por exemplo, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias. Com respeito a isso, temos aqui o texto de Êxodo, capítulo 23, versículo 14 a 17, que diz: 3 vezes no ano me celebrareis festa. Tá vendo? No ano. Versículo 15: guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Verso 16. Guardarás a festa da cega, também chamada festa das primícias ou festa das semanas. Essa informação eu coloquei. Dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo. E a festa da colheita, aí eu informo aqui, também chamada de festa dos tabernáculos. Ela ocorria após a última ceifa, à saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do seu trabalho. 3 vezes no ano todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Ele fala 3 vezes no ano porque está se referindo às 3 festas anuais fixas. Havia mais celebrações, ao todo eram 7, mas aqui nesse versículo ele destaca as 3 festas fixas. Aí você pergunta para mim: professor, qual o problema de se guardar essas datas? Por que nós não devemos guardá-las? Por que Paulo critica os Gálatas por observarem essas datas? O primeiro grande problema é guardá-las como meio de se obter salvação. Lembrem que os judaizantes, eles não acreditavam na suficiência de Cristo para serem salvos. Por isso que eles ficavam exigindo dos gentios que se convertiam a observância da lei mosaica. Olha, observar, obedecer qualquer lei que seja mosaica ou não, achando que com isso vai garantir um lugar no céu, é uma afronta à suficiência de Cristo como Salvador. Esse é o primeiro grande problema. O segundo problema é que quando a gente fala especificamente do calendário judaico, que era seguido no Antigo Testamento, todas essas datas eram sombras de Cristo, conforme o próprio apóstolo Paulo vai ensinar em outra carta sua, a Epístola aos Colossenses. Veja só, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, presta bem atenção. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Vocês estão vendo aí? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou
dia de festa, que ocorria todo ano, ou lua nova, que ocorria todo mês, ou sábados, que ocorria toda semana. E olha a explicação dele para isso, a justificativa. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Todas essas datas que eram comemoradas no Antigo Testamento eram sombra de Cristo. Mas, professor, o que quer dizer isso? Que eram sombra de Cristo. O que é uma sombra no sentido bíblico teológico? É isso que nós vamos ver na próxima aula.